Eu vou ver se eu consigo usar isso aqui. Vocês são muito chiques, meus irmãos. Tá saindo aí direitinho? Eu não sei o que eu vou ficar segurando aqui. Eu vou ter que arrumar alguma coisa para segurar aqui, porque eu não tenho costume de ficar com mãos soltas. Só que eu pego o violão e fico aqui. Meus irmãos, é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Sempre é, na verdade, né? Eu trago aqui as saudações da Igreja do Jardim, o seu conselho, o pastor Rodrigo. Eu também trago as saudações da igreja que se encontra na minha casa, né? Dos meus, que infelizmente não puderam estar aqui nessa manhã. Eu passei a semana dizendo para os meninos que a gente vinha para cá, para a Igreja do Catalão, a igreja que eu amo muito, mas infelizmente, desde ontem, todo mundo arriou lá em casa. E eu fiquei orando para Deus, até domingo de manhã, o Senhor me segura, depois o Senhor pode, né, deixar que eu arreie aqui, mas me segura para que eu possa estar com os irmãos lá, como o Senhor me chamou para estar, porque é sempre uma grande alegria estar aqui, ainda mais compartilhando, né, pregando o Evangelho, que é uma coisa que eu amo fazer, para uma igreja que eu amo. Se eu já amar, eu já me senti em casa estar aqui, por causa das pessoas, né, que eu amo, o pastor Flávio, o pastor Érico e todos os outros irmãos aqui, olhando ali para Everaldo aqui no meio de vocês, é que meu coração se inflama cada vez mais, né, e eu realmente me sinto em casa aqui, meus irmãos. E vamos à palavra de Deus para meditar nas verdades eternas, amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, versículos 1 a 10. Vamos ler todo o texto, todo o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Agradeço também a SAF, né, que me convidou para estar aqui. Eu sou filho da presidente da SAF, né, da minha igreja. Eu sou fruto de orações de irmãs da SAF. Então é um ministério que eu admiro demais e considero importantíssimo para o reino de Deus, porque são as pessoas que oram, são as pessoas que servem, são as pessoas que muitas vezes, quando não tem ninguém, elas estão lá orando, servindo a igreja de Deus. Então, glória a Deus pela vida da SAF, né? E glória a Deus pela vida dessa SAF. Vamos à palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E te pedimos que só ela fale aos nossos corações nessa manhã. Nós cremos, Senhor, que essa é a Tua palavra, que essa é a Tua verdade. E cremos que esse é o alimento que nossa alma precisa, Senhor. Então, abre nossos corações, abre nossa mente. Prepara, Senhor, o nosso espírito para receber esse alimento nessa manhã. Para que saiamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que nós mais queremos como igreja é que nós tenhamos um testemunho positivo acerca da nossa fé. Se tem uma coisa que nos alegra, é quando estamos em algum lugar, o pastor Flávio agora estava viajando de férias, imagina o pastor Flávio chegar para irmãos que conheceram da igreja de pastor Flávio e dizer, rapaz, eu conheço, eu ouço o testemunho da igreja de vocês e sei da operosidade da fé de vocês. Muitas vezes a gente pode escutar, eu estou vendo que a igreja de vocês está crescendo, eu estou vendo que a igreja de vocês comprou um equipamento novo, está com um louvor bem estruturado, está com uma estrutura lá bem
bem de pompa, mas não é isso que a gente quer ouvir. Isso são coisas acessórias, elas são importantes, mas elas são secundárias. O que a gente quer ouvir é um bom testemunho acerca da nossa fé. É um bom testemunho acerca do amor que é vivido naquela comunidade. E essa é a situação da igreja de Tessalonicenses. Por isso que eu quis trazer isso hoje aqui de manhã. Eu sei, o tema do aniversário, né? Mulheres crescendo na graça de Deus, não é isso, correto? Mas eu vou abranger isso, porque não estou falando só para mulheres. Vou falar sobre uma igreja que cresce na graça de Deus. E vou falar também aplicações específicas para as mulheres. Mas nós vamos meditar hoje de manhã o que é ser essa igreja. Como ser reconhecida como igreja que cresce na graça de Deus. Para o que nós devemos olhar. Porque, como eu já disse anteriormente, nós somos tentados a olhar para várias coisas. Mas o que realmente importa? Qual o olhar de Deus acerca da nossa igreja? Como saber se estamos crescendo na graça de Deus como comunidade, como igreja? Queremos que Deus, nossos líderes, nossos irmãos de outras denominações, olhem para a nossa igreja e vejam o agir transformador do Espírito Santo no nosso meio. Amém? Nós queremos isso. A fé de vocês, ela é conhecida. Essa igreja é conhecida, sim, por ter uma fé operosa, por ser uma igreja missionária, por ser uma igreja que vive o Evangelho. Eu tenho esse testemunho acerca da igreja de vocês. Por isso que quando eu vim aqui eu me senti em casa, porque eu sei que eu estou no meio de irmãos que servem com afinco o mesmo Deus que eu sirvo. E eu quero meditar sobre essas verdades aqui com os irmãos nessa manhã. Quais são as características de mulheres, de uma igreja que está crescendo na graça de Deus? E nós vamos trabalhar isso em cima de 3 pontos aqui citados pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta. É uma igreja com dons espirituais, que manifesta dons espirituais. É uma igreja que abandona os ídolos e é uma igreja que anseia pela volta de Jesus. Nesses 3 pontos, nós vamos ver quais são as características de uma igreja que cresce na graça de Deus. Situando os irmãos no livro de Tessalonicenses, essa carta aqui foi escrita, como vocês já sabem e viram, pelo apóstolo Paulo. E o que é a igreja de Tessalonicenses? É uma igreja que Paulo plantou ali junto com alguns irmãos na sua segunda viagem missionária, e ele não teve tanto tempo de ficar lá, mas é uma igreja que ele serviu, ele plantou, pregou o evangelho, e depois que ele não está mais lá na cidade, ele manda alguns representantes, Timóteo e outro irmão que eu esqueci, Silvano, para que eles olhem como é que está aquela igreja. Ele ficou sabendo de coisas acerca daquela igreja, coisas positivas, e quis mandar irmãos lá para saber como é que está a igreja que ele plantou. Essa igreja é uma igreja missionária e sabe como isso funciona, né? Planta-se igrejas e a igreja começa a caminhar por conta própria, mas muitas vezes você precisa ir mandar representantes lá. Hoje, inclusive, vai estar o pastor Érico indo em algumas dessas comunidades, né? Para servi-las e também, né, para saber como anda o trabalho, quais são as dificuldades, quais são as novidades que eles têm por lá. Então, Paulo manda Timóteo e Silvano nesse sentido. E quando eles voltam, eles trazem um testemunho excelente acerca daquela igreja. E que se resume nesse primeiro capítulo aqui da carta aos Tessalonicenses. Tanto é que há problema, sim, que Paulo vai tratar nessa carta com aqueles irmãos. Mas eles são minúsculos. Eles são muito poucos. Há problemas porque toda igreja tem problema. Porque a igreja é composta por pecadores. Então, não tinha como ter uma carta direcionada a falar sobre a igreja sem que alguns problemas fossem levantados ali. Ainda não somos perfeitos. Estamos indo para lá, né? Mas ainda não somos perfeitos. Mas essa carta aqui se resume como uma ode de Paulo a uma igreja que respondeu à mensagem do evangelho que ele pregou. Se a gente quer saber como funciona uma igreja que foi alcançada pelo Evangelho e que está sendo diariamente transformada pelo Evangelho, a gente olha para a carta de Tessalonicenses. Então, diante desse contexto, agora a carta de Paulo escrita aos irmãos, de acordo com o feedback que Timóteo trouxe para ele acerca de como estava a fé daqueles irmãos. E vamos, então, ver quais são as características dessa igreja. Começando, né, pelos dons espirituais, que vão do versículos 1 a 5, e eu queria pedir a ajuda dos irmãos para fazer essa leitura novamente. 1 Tessalonicenses, de 1 a 5. Paulo, Silvano e Timóteo.
esse primeiro ponto, ele parece ser até uma pegadinha. Porque quando a gente olha para esse trecho da palavra que nós lemos, e nós associamos àquilo que muitas vezes nós pensamos ser os dons espirituais, Guilherme, onde é que está dom espiritual aqui, nesse trecho aqui que nós lemos aqui acerca da igreja de Tessalonicenses? Que dons espirituais? Eu não estou vendo ninguém falando língua. Eu não estou vendo ninguém caindo no espírito. Eu não estou vendo ninguém aqui cantando ou até mesmo profetizando alguma coisa. Eu estou vendo um relato acerca da vida de fé dos nossos irmãos. E aí eu queria relembrá-los de 1 Coríntios, capítulo 13. Na verdade, de 1 Coríntios de modo todo, né? A igreja de Corinto é uma igreja conhecida pelo uso dos dons espirituais, né? Mas, na verdade, mais conhecida mesmo pela confusão acerca desse uso dos dons espirituais. O que acontecia na igreja de Corinto? Era uma igreja que valorizava os dons do Espírito, porém, de forma equivocada. Eles achavam que os dons secundários eram os dons mais importantes e faziam disso o crivo, o critério, uma disputa dentro da igreja de quem seria mais espiritual, de quem seria menos espiritual. Então, aqueles dons que eram considerados mais secundários, que são dons extraordinários, eles eram mais valorizados, eram supervalorizados em detrimento dos dons que realmente são os mais importantes, que são os dons que Paulo vai citar em 1 Coríntios, capítulo 13. Os irmãos lembram quais são? Fé, esperança e amor. Você conseguiu identificar aqui, nesse trecho aqui da palavra de Deus, Paulo elogia aquela igreja pela manifestação desses 3 dons. Versículo 3, olha aí. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo olha para aquela igreja e diz, olha, vocês estão crescendo na graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu vejo na vida da igreja de vocês esses 3 dons que são os mais importantes de serem desenvolvidos, de serem aplicados, vividos na igreja de Deus. A fé, a esperança e o amor. E esses são os dons que devemos buscar como igreja. A primeira aplicação que eu trago aqui é, estamos buscando esses dons? São esses dons que nós valorizamos em nossa comunidade? Como assim, Guilherme? Como é que a gente vai saber se a gente realmente valoriza esses dons? Os irmãos que são mais bem-quistos por nós, ou mais bem vistos por nós, são aqueles irmãos que são irmãos de oração, ou simplesmente aqueles que servem aqui na música. Não estou diminuindo os que servem na música, eu sirvo na música também na minha igreja. Mas só estou dizendo que muitas vezes aquilo que nós supervalorizamos nem sempre é aquilo que Deus julga o mais importante. As irmãs da SAF, com suas reuniões de oração, lá na igreja do mesmo jeito, elas têm a reunião de oração na semana, aí tem onde na semana que elas fazem online, né? Isso, lá também faz. E estão sempre orando pelos irmãos. E muitas vezes a gente não vê e não valoriza isso. Mas muitas coisas grandes que acontecem da igreja são fruto dessas orações que são feitas por essas mulheres fervorosas, que elas sabem da importância e da dependência que elas têm de Deus para fazer qualquer coisa na vida cristã. Então nós temos que buscar como igreja esses 3 dons, se esmerar, se dedicar, orar para que Deus manifeste entre nós a fé, a esperança e o amor. E vamos tentar esmiuçar cada um desses dons, né? Para que a gente entenda o que eles significam e como nós podemos aplicar em nossas vidas. Ele cita o amor abnegado daqueles irmãos. O que seria um amor abnegado? Todo amor é abnegado. O amor não é aquele sentimento romântico, simplesmente sentimento romântico, né? De você fazer 1000 declarações à sua amada, ao seu amado, e aquela paixão forte de estar com ela em todo custo, e mover montanhas, mover o mundo para estar presente com ela, e comprar presentes, e tentar agradar de toda forma. Essa é uma faceta do amor, mas ele não é um amor como ele é apresentado na Escritura. O amor apresentado na Escritura é um amor sacrificial. Amor abnegado é amor. Todo amor ele tem que ser sacrificial. O amor abnegado que Paulo observa naqueles irmãos é que os irmãos servem uns aos outros sem considerar o custo.
Não importa se o irmão é irmão trabalhoso. Não importa se aquilo vai me custar tempo, se aquilo vai me custar saúde, se aquilo vai me custar dinheiro. O que importa é que eu fui colocado dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja local, com o fim de servir, meu irmão. Foi para isso que eu fui colocado aqui. Não foi com o fim simplesmente de ser servido. Não foi com o fim de simplesmente sentar aqui e ficar escutando aquilo que Deus tem para falar ao meu coração. No momento que Deus vai falando, que o evangelho vai sendo pregado, nós vamos sendo impulsionados a servir. E servir sem considerar o custo. Por que eu destaco isso? Porque o apóstolo destaca, né? O amor abnegado. Mas também porque muitas vezes nós servimos. É difícil você achar uma igreja em que as pessoas não querem servir. Mas há um limite, né? Eu vou servir até tal ponto. Aquele irmão que dá trabalho demais, ele vai começando a ser deixado de lado. A ser deixado de lado. Por quê? Porque ele custa demais estar com ele. Tem sido muito trabalhoso para mim lidar com aquele irmão. Eu vou procurar os irmãos mais tranquilos para lidar. Mas não é essa a postura do crente em Jesus Cristo, aquele que entendeu que era aquele danoso, aquela ovelha, né, trabalhosa que saiu do aprisco, e o pastor foi lá buscar onde ela estava e o tratou com amor, com carinho, e ainda de vez em quando tem que ir lá buscar fora de novo, porque continua pulando a cerca e tentando fugir. Se nós entendemos que nós somos essas ovelhas, nós vamos servir nossos irmãos com amor abnegado. Isso envolve nosso tempo, isso envolve nossa saúde, e envolve também, meus irmãos, nossos recursos. Muitas vezes nós contribuímos, nós somos conhecidos como igreja que contribui, mas contribui enquanto aquilo não faz muita diferença no nosso orçamento. Mas, meus irmãos, a obra é grande. A igreja aqui é conhecida, sim, por ser uma igreja missionária, que apoia vários trabalhos. Nós não estamos falando do mega igreja, mas quantos trabalhos são abençoados pelos recursos que os irmãos levantam aqui. As pessoas olham para uma igreja assim e dizem, não, eu acho que eles se preocupam em se manter. Não. Essa igreja aqui é conhecida por se preocupar, acima de tudo, com o progresso e avanço do reino. Não está preocupada em ser uma mega igreja e não deve estar preocupada com isso. O que deve trazer preocupação para essa igreja, para esses irmãos, é que o evangelho seja continuamente pregado e que o reino avance, e isso envolve sim os nossos recursos, isso faz parte de um amor abnegado. Meu irmão, contribua, mas não contribua com o que sobra, contribui com as primícias. Reconheça que aquilo de mais valioso que você tem é para ser dedicado a Deus, para o avanço do reino dele e para a glória dele. Esse é o amor abnegado. Para as mulheres, se forem esposas, sendo submissas a seus maridos, auxiliadoras, considerando o marido mais importante do que elas mesmas. Maridos, amem a sua esposa com amor sacrificial, como Cristo amou sua igreja. Tudo isso é amor abnegado. É não se importar consigo mesmo, mas com o bem-estar do outro. Olha a harmonia desse lar, onde o homem não se importa consigo mesmo, mas vive para servir sua mulher. Mas, em contrapartida, a mulher também não se importa consigo mesmo e vive para servir o homem. Esse lar vive em harmonia, vive em perfeita paz, em perfeito amor. E espelha aquilo que acontece entre a própria Trindade, né? O pai ama o filho e entrega tudo nas mãos do filho. E o filho, em contrapartida, olha para o pai e dá graças ao pai por tudo que tem, por tudo que lhe foi dado. E o Espírito Santo é o elo que une esse amor. Um não está preocupado com sua própria glória de maneira egoísta, não. O pai se dá pelo filho, o filho se dá pelo pai. E eles nos incluem nessa dança de amor abnegado, de amor sacrificial. O filho se deu por nós. E agora nós nos damos de volta para Deus. E nós se doamos também pelo nosso próximo. É essa a postura que Deus quer. É esse o dom que Deus quer exercer entre nós, o amor abnegado. E também tem um terceiro ponto desse amor abnegado, né, que é o atendimento aos necessitados. A igreja ela não pode fazer vista grossa aos marginalizados, àqueles que não têm o mínimo do sustento. Nós sabemos também que essa igreja é conhecida por isso. Tem até uma ONG aqui, né, ou tinha, que funcionava nesse sentido, ou tem ainda, né? De acolher as pessoas da comunidade. E ser igreja é isso também, meus irmãos.
Ser igreja é usar nossos recursos, aquilo que Deus nos dá, para servir aqueles que não têm, independente se sejam irmãos ou não. Sempre que ajudamos o necessitado, Deus diz que está ajudando um dos seus pequeninos. Porque isso é exercer o amor que foi derramado por nós, por meio de Cristo Jesus. Mas tem outra coisa que ele fala aqui. Não é somente o amor abnegado, mas a operosidade da vossa fé, a firmeza da vossa fé em outras traduções. O que é isso? É convicção doutrinária. Por que nós temos esse amor? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Porque nós temos firmeza doutrinária. Nós sabemos aquilo que cremos. Nós sabemos de onde nós vimos. Nós sabemos o que Deus fez por nós. E é esse entendimento, é esse fundamento que motoriza, que impulsiona a nossa vida de amor. Por que é importante ressaltar isso, meus irmãos? Porque muitas vezes, algumas igrejas são caracterizadas por amor, por caridade. Mas eles não têm o evangelho. Ou eles não se importam muito com a doutrina, com a verdade do evangelho. Acontece que aquele serviço se torna um serviço, na melhor das hipóteses, mais um, em meio a tantos outros serviços. Porque caridade se encontra dentro e fora da igreja, é verdade? Então, para fazer caridade, outras pessoas podem fazer também. Mas fazer caridades apontando para o evangelho, apontando para o Deus que se deu por nós, por isso que nós damos ao nosso irmão, só a igreja pode fazer. E tem que fazer isso com convicção, porque senão se perde depois na caridade, e a caridade se torna o fim último da igreja, e nós perdemos o fundamento da nossa fé. E nós nos tornamos somente uma ONG. Aqui tem uma ONG, né? Mas a igreja não é uma ONG. A igreja não é a ONG. A igreja é isso aqui que nós estamos fazendo, reunidos, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus pela redenção. Todas as músicas aqui cantavam sobre o perdão, sobre a gratidão que nós temos em Jesus Cristo. Essa é a função da igreja, é abastecer nosso coração com as verdades do evangelho, para que podemos ter nosso amor abnegado, nossa fé operosa. Mas é necessário doutrina. É necessário estarmos firmados na verdade do evangelho, para saber o porquê nós fazemos o que fazemos, porquê nós falamos o que falamos, porquê nós vivemos em comunidade, porquê nós estamos aqui no domingo pela manhã, quando podemos estar descansando em nossos lares. Nós estamos descansando aqui, estamos descansando de nossas obras, estamos descansando da nossa própria justiça, estamos descansando nossa alma desse mundo quebrado, que funciona com engrenagens enferrujadas, e nós estamos nos alimentando com as verdades do reino de Deus, do reino eterno de Deus, que já está entre nós, mas que nós ainda ansiamos a sua vinda, o seu cumprimento pleno em nós. Nós estamos descansando aqui nessa manhã. Mas como sabemos disso? Se nós tivermos doutrina, se nós estudarmos, se nós nos dedicarmos e aprender cada vez mais o ensino que Deus tem para nós por meio de sua palavra. Então, somente a Escritura deve ser o fundamento do nosso amor abnegado. Amém? Também nos dá discernimento para evitar falsos ensinos. Eu lembro de uma senhora, até uma familiar minha, eu não vou mais entrar nesse ponto não, mas que eu costumava visitar a casa dela com frequência, e teve uma vez que ela disse que ela gosta muito de assistir às pregações lá da igreja e também gosta muito de assistir a R.R. Soares. Aí, eu olhei assim, mas você não nota nenhuma diferença não, assim, né? Não, mas na verdade não. Eu acho tudo muito parecido e tal. E aí, isso é uma questão de discernimento espiritual, meus irmãos. Nossa fé ela tem que ser firme na doutrina para que nós tenhamos discernimento de não escutar falsos mestres. Porque é importante. Muitas vezes a gente acha que doutrina é importante para a gente estar discutindo teologia, né? Não. Isso é a coisa mais fútil que você pode fazer com a doutrina, é usar ela para estar discutindo teologia em rede social, em qualquer outro lugar. Isso não se faz, isso é condenado, inclusive, com a Escritura, lá em 2 Timóteo. Essas vãs discussões não convencem, não ajudam ninguém. Mas a doutrina é importante, e a Bíblia fala sobre isso. Inclusive tem um livro só voltado para isso, que é o livro de Judas, você lê depois, que é falando sobre o perigo dos falsos mestres, falsa doutrina. A pessoa liga a TV em R.R. Soares e
está cantando música lá, até mesmo parecida com a nossa aqui, né? Estou seguindo a Jesus Cristo e tal. Eu também estou, né? Então, beleza, vou deixar aqui. E você vai escutando. Então, lá um pastor com uma voz parecida com o tom de voz aqui do pastor Flauber, né? Um cabo calma. Não, estou dizendo que a palavra é a mesma não, pastor. Mas é parecido o tom de voz e tal. Mas quando ele começa a falar, ele não vai falar da Bíblia. Ou ele vai usar a Bíblia em algum momento, né? Mas para pregar um falso ensino. Como nós vamos discernir o que é falso e o que é verdadeiro? Como vamos saber o que deve ou não entrar em nossa casa, em nossos corações e nossa mente? Firmeza doutrinária, fé operosa, fé firme, amor, mas também doutrina. Uma fé forte no Evangelho, na palavra de Deus. E a fé tem que ser firme, sólida, doutrinária, para que nós possamos pregar o Evangelho. Nós amamos, servindo materialmente nossos irmãos, acudindo suas necessidades, mas levando aquilo que lhes falta de mais importante, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que salva, a salvação. Como nós vamos fazer isso? Se nós focamos apenas no serviço, no amor, e não temos o que falar. Não temos sobre o que falar, ou simplesmente não sabemos sintetizar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Então, até para servir nossos irmãos, nós temos que saber, crer, estar firmes nas verdades do Evangelho. Amém? O terceiro dom citado aqui é a esperança paciente, né? Versículo 3, mais uma vez. A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso, meus irmãos? Olhos na eternidade. Desapego material, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, é saber que a gente deve sim servir nossos irmãos. A gente deve estudar a doutrina, mas saber que a gente faz tudo isso e que a gente vive essa vida terrena, não como nosso fim último, mas, assim como o pastor Tiago Cavaco disse na consciência, né, isso é uma sala de espera. A igreja é uma sala de espera. Esperando o quê? Esperando a vida eterna, o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, os novos céus e nova terra. Isso nos leva a ter um desapego às coisas desse mundo, um desapego material que ajuda no amor abnegado. Está vendo como as coisas estão entrelaçadas entre si? E um anseio pelo céu. E, meus irmãos, as mulheres da SAF são conhecidas por isso. São mulheres que cantam sobre o céu. São mulheres que, em seus lares, em todo momento, estão citando verdades acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, ansiando, clamando pelo céu, cantando Maranata. Que nós possamos ser uma igreja que, sim, serve as pessoas aqui, uns aos outros de fora, que tem firmeza doutrinária, mas que todos os domingos vêm para cá, com a esperança que esse seja o último domingo que estejamos reunidos aqui, ansiando pelos novos céus e nova terra. Isso é o que tira nosso coração das coisas materiais e coloca em Jesus Cristo. É onde tira o tesouro que nós guardamos aqui nessa terra que tudo corrói e coloca no céu, onde nem traça, nem pode corroer, onde está eternamente guardado o nosso coração. Isso nos leva a uma constante adoração privada e pública. Uma igreja que cresce na graça de Deus é uma igreja que adora privadamente, em sua casa, no interior do seu lar, no seu trabalho, e adora de maneira pública aqui com seus irmãos. Canta com fervor, como os irmãos cantaram aqui nessa manhã, as verdades acerca do Evangelho de Deus, porque o coração está no céu, não está aqui na terra. Amém? O curioso é que Paulo louva a Deus por isso, pois reconhece que tais características não são naturais, mas, na verdade, são dons dados por Deus mediante a pregação do Evangelho. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui nessa manhã não tem nada de natural. Pode não parecer aos olhos da carne, mas isso que está acontecendo aqui é completamente sobrenatural. Pessoas que se derramam aos pés de Jesus, pessoas que colocam seu coração na eternidade, pessoas que confessam pecados, que demonstram um coração agradecido, voluntários que servem, que acordaram, que estavam logo cedo aqui servindo na casa de Deus, pessoas que se deslocam dos mais diferentes lugares, missionários que estão aqui conosco, que servem nas novas tribos. Isso tudo é um mover sobrenatural de Deus que surge por meio da pregação do Evangelho. Por isso que Paulo olha para aquilo ali e diz: eu louvo a Deus pela vida dos irmãos.
porque eu vejo os dons espirituais, dom é presente, operando na igreja de vocês. Então, o Espírito está aqui nessa manhã, muito mais do que pode estar em outros lugares, onde tem pessoas caindo, rodopiando, gritando, falando em línguas. Se o Evangelho está sendo pregado, se nós estamos com o coração grato aqui, se estamos cantando louvores fervorosos ao nosso Deus, louvando a Deus por nossa salvação, o Espírito está aqui, operando nessa manhã. Ele também afirma que tais dons testificam a eleição daqueles irmãos. Isso é afirmar uma verdade muito importante da fé cristã, meus irmãos. Nós somos, presbiterianos, protestantes, reformados, e o povo olha para a gente e já, como se tivesse um adesivo aqui na testa, predestinação, né? Eles acreditam na predestinação, na eleição, ou seja, ninguém faz nada para ser salvo, e depois que está salvo, ninguém mais faz nada, e está eternamente salvo, pode fazer o que for. Isso tem um fundo de verdade. Mas tem uma mentirinha contada ali no fundo também. Qual é? Que uma vez que nós somos salvos, nós vamos viver de qualquer forma. Não. A Bíblia nos diz, lá em Efésios 1:4, Romanos 8:29, que o fim da salvação, o objetivo, a finalidade para que Deus nos salve é para que sejamos santos. Então a obra completa não é somente a salvação, é a salvação e santificação. Então o mesmo Deus que nos elegeu, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, os eleitos que estão aqui reunidos nessa manhã, os eleitos daquela igreja de Tessalonicenses, eles confirmavam a sua eleição por meio da sua vida de fé, de esperança e de amor. Eles não eram salvos por isso, mas eu servia como confirmação de que eles eram realmente salvos. Porque a obra completa é essa. Deus salva para isso. Ele nos tira de um lugar e nos leva para outro. Ele nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do seu amor. Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos dá uma nova vida de santidade, de santificação progressiva, até que atinjamos a perfeição e sejamos como Ele é no dia que nós veremos a Ele como Ele é no último dia. Até lá vamos progredindo, nós vamos nos santificando e esses dons citados anteriormente são evidências da salvação que um dia nos alcançou. Essa verdade faz cair por terra qualquer discurso, que a doutrina da eleição nos leva a viver de forma libertária, que não busca honrar a Deus, tendo em vista que a gente é eleito. Inclusive, Paulo fala sobre isso, lá em Romanos, ele mesmo faz uma pergunta retórica, Que diremos, pois? Então, se nós somos salvos pela graça, se a graça superabundou o pecado, nós vamos pecar mais. Para que a graça superabunde mais, aí quando ele diz esse texto, Romanos 8:29, não. Aquele que ele salvou, ele santifica. Ele nos salvou para o fim de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Inclusive, Romanos 8:28 diz isso, Todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o bem. A gente pega um trecho do texto ali, diz, todas as coisas cooperam para o meu bem. Ou seja, tudo vai dar certo em minha vida. Todo empreendimento que eu tocar a mão vai prosperar. Tudo que eu pensar em fazer vai dar certo, porque tudo vai cooperar para o meu bem. Aí você vai falar, quem disse que esse é o bem? Quem disse que isso é o melhor para você? Sabe o que é melhor para você? Ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Então, pode ser que você passe por sofrimentos, se isso for lhe deixar mais parecido com Jesus Cristo, porque esse é o bem último para você. Esse é o bem, esse é o fim para o qual Deus nos salvou, nos conformar à imagem de Jesus Cristo. O segundo ponto, nos perguntas, meus irmãos, eles são mais rápidos, o primeiro leva muito mais tempo mesmo, porque ele é mais abrangente. É que a igreja é conhecida pelos seus dons. Quais são os dons? Fé, esperança e amor. Fé, amor e esperança. Não importa a ordem, importa que estejam os três. Segundo, abandonando os ídolos. Nós vemos aqui, no versículo... Eita, me perdi aqui. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertessem a Deus, para servir o Deus vivo verdadeiro. Paulo também afirma que a fé daqueles irmãos ficou conhecida em outras regiões, por causa da mudança de vida gerada neles, mudança que os levou a abandonar a idolatria e servir ao Deus vivo.
aqueles irmãos daquela igreja, eles estavam inseridos no meio de uma religião pagã, num contexto pagão, que serviam a muitos ídolos e tal. Eles romperam com isso de forma tão imediata e tão severa que aquele testemunho se espalhou em toda a região. O pessoal ali estava falando assim, aconteceu alguma coisa com o pessoal lá de Tessalônica. O pessoal está muito diferente. A religião lá está completamente diferente. Alguma coisa aconteceu que virou tudo de ponta cabeça. Essa igreja era formada por gregos, principalmente. Tendo em vista que grande parte dos judeus de lá rejeitaram o cristianismo, como a gente já sabe que a história funcionou, né? Os judeus rejeitaram o cristianismo, então o cristianismo foi pregado aos gentios e muitos gentios se converteram. Então aquela igreja era formada principalmente por gregos, né? A religião helenista. Aqueles irmãos se destacavam por romperem completamente com as práticas pagãs e converter-se ao serviço ao verdadeiro Deus. Esta também deve ser uma marca nossa como igreja. Temos que buscar com diligência abandonar o pecado e nos voltar para Deus. Uma igreja que cresce na graça de Deus, uma igreja que manifesta os dons, e uma igreja que luta, que chora, que odeia o pecado. É uma igreja que busca se santificar cada vez mais. É uma igreja que confessa seus pecados. É uma igreja que se arrepende dos pecados e procura de viver de uma forma piedosa. Aquilo que nós cremos e confessamos tem que trazer uma mudança radical em nosso estilo de vida. A palavra usada aqui é conversão. Como vos convertesses dos seus ídolos. O que é conversão? Mudança de rota. Nós estávamos indo por um caminho e agora nós viramos de forma completamente contrária e vamos por outro caminho. Então, nossa igreja, você, meu irmão, que está aqui nessa manhã, tem que ser conhecido por essa mudança de vida. Eu não sei quanto tempo faz que você se converteu. Eu não sei quanto tempo faz que o Evangelho tirou as amarras do pecado do seu coração, tirou as escamas dos seus olhos para que você possa ver a glória da graça de Deus. Mas uma coisa é certa, juntamente com essa conversão tem que haver mudança de vida. E as pessoas da sua igreja têm que ver, as pessoas da sua casa têm que ver, as pessoas do seu trabalho têm que ver. Não significa que eles vão gostar. Na verdade, pelo contrário, provavelmente eles não vão gostar. Você vai ser perseguido por essa mudança de vida, no seu trabalho, na sua casa, até vezes na igreja, muitas vezes você vai ser perseguido por isso, por posições firmes que você vai ter que ter na luta contra o pecado. Mas isso é característica de uma pessoa que cresce na graça de Deus. E eu vou dizer mais, se você hoje se vê menos pecador, não é sinal que você está crescendo na graça de Deus. Porque juntamente com o crescimento que a gente tem na graça de Deus, e uma visão mais gloriosa que a gente tem de Deus, mais a gente se vê pecador, mais a gente acha que precisa se santificar. A gente está estudando um livro lá na igreja, né? A Vida Centrada no Evangelho, que ele nos ensinou um gráfico que é muito eficaz. É o seguinte, ele mostra duas setas, visão da santidade de Deus e visão da nossa pecaminosidade. E a santidade de Deus para cima e a nossa pecaminosidade para baixo. Então, toda vez que a gente vê a seta da santidade de Deus crescendo, mais a gente vê a nossa pecaminosidade descendo também. E o que une essas duas setas? A cruz. Tem uma cruz no meio. Então, quanto menor a nossa visão acerca da santidade de Deus, e menor a nossa visão acerca do pecado, menor a cruz. Mas conforme essa seta vai aumentando, maior a cruz vai aumentando. Ou seja, o que aquele autor quis explicar? É que uma pessoa que cresce na graça de Deus, é uma pessoa que cresce na consciência da santidade de Deus. Consequentemente, olha para si mesmo e vê cada vez mais tem repulsa por seu pecado e se acha mais pecador. E ao mesmo tempo, vê a obra de Cristo de forma mais gloriosa, se apega mais fortemente à cruz, porque nós precisamos cada vez mais da graça do nosso Redentor. Quanto mais odioso é meu pecado, quanto mais santo é o meu Deus, maior se torna a cruz para mim. Então, uma igreja que cresce na graça de Deus é uma igreja que se arrepende do seu pecado, que se vê cada vez mais pecador, Deus cada vez mais santo, e Cristo cada vez mais gracioso, cada vez mais misericordioso. Amém? As pessoas têm que enxergar algo diferente em nós. E eu não estou falando de aspectos legalistas. Esse gráfico nos impede disso, né? Mas o rompimento real com o pecado e uma vida que busque honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Não somos salvos por isso, mas honramos a Deus
porque fomos salvos por Ele. Se os ídolos ainda têm o controle da nossa vida, pode ser um sinal de que o nosso coração, pode ser um sinal que nosso coração ainda não foi convertido a Deus. Se esse é o seu caso hoje, se os ídolos ainda dominam a sua vida, eu não estou dizendo que você não lute contra ídolos, todos nós vamos lutar até o fim. Até o fim vamos lutar. Mas se você não consegue ter vitória nenhuma sobre o pecado, se o pecado ainda é senhor da sua vida, arrependa-se hoje e busque a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Só Ele pode quebrar nossos ídolos, nos livrar do poder e da condenação do pecado e nos dar uma nova vida de santidade. Amém? Esse é o segundo ponto. Se arrepende dos ídolos. Em terceiro e último lugar, é uma igreja que anseia pela volta de Jesus. Ele vai pegar, essa questão da esperança da sua fé e vai voltar de novo ali no versículo 10. Eu queria que todos lessem em uma só voz. E para... É nesse sentido que a igreja é uma sala de espera. O que é que Paulo diz que a igreja está fazendo aqui? Aguardando. A gente está aguardando. A gente não está fazendo. Quando a gente diz que a gente está fazendo a obra, a gente não está fazendo a obra. A gente está contribuindo com a obra. A gente tem um privilégio de participar da obra. A gente está participando da obra. Mas quem está fazendo a obra é Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele está fazendo convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Ele está redimindo e fazendo novas todas as coisas em Jesus Cristo. Não em nós. Mas Ele nos usa para isso. O que nós estamos fazendo mesmo é aguardando. Quando nós pensamos que nós estamos fazendo a obra, nós paramos o quê? De aguardar. Nós paramos de lembrar, de pensar, de refletir que a obra é de Deus em Cristo. Então nós começamos a fazer a obra, mas com armas equivocadas, com instrumentos equivocados, com as nossas próprias mãos. E o resultado pode ser uma igreja muitas vezes cheia, mas cheia de pessoas sem vida. Porque quando nós chamamos pessoas usando os nossos artifícios, usando armas carnais, Paul Washer que costuma dizer isso, para manter as pessoas na igreja, a gente tem que continuar dando alimento carnal para elas. Porque o que atraiu elas foi alimento carnal, eles vieram em busca de carne, então a gente tem que continuar oferecendo carne. Mas carne está caro hoje, Então que a gente ofereça o pão da vida. Que elas venham pelo pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não sofre com inflação, porque esse tem alimento, nutrição e satisfação eternas, infinitas. O recipiente é eterno. Não foi isso que Deus disse à mulher samaritana? Se você soubesse quem está do seu lado, você pediria água e eu lhe daria, porque essa fonte aqui, uma vez que você bebe dessa água, você nunca mais voltará a ter sede. Nós estamos aguardando, nós estamos apontando o recipiente onde tem pão e água eternos, onde tem satisfação, alegria, contentamento, segurança eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho, qual é? Apontar para Ele e esperar nele. E esperar por Ele. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Um dia não existirá mais Igreja Presbiteriana do Catolé. Um dia não existirá a Igreja Presbiteriana do Jardim. Um dia não existirá a Igreja de Tessalônica. Seremos uma só igreja, um só corpo, no dia que Deus reunir todo o seu povo para estar diante dele em adoração. A igreja é uma sala de espera. A igreja anseia por esse momento, pela volta de Jesus Cristo. Não há igreja viva que não clame Maranata. Todo ser humano é moldado e vive de acordo com a sua perspectiva de eternidade. Pode ser o crente, pode ser o ateu. O ateu vive com sua perspectiva de eternidade também. Não existe. Se não existe, tudo que eu tenho é isso, então eu vou me dedicar com afinco aqui, fazer o que eu quero, ter minha vida da maneira mais devassa possível, porque tudo que eu tenho é isso, então eu tenho que aproveitar ao máximo. Espíritas, hindus, ateus, cristãos, islâmicos, materialistas, todos eles têm uma perspectiva de eternidade. O único modo de nós perseverarmos em nosso estilo de vida é termos o nosso coração
e mente voltados para a eternidade. Só tem como ter fé, esperança, amor, abandono de ídolos, vitórias contra o pecado, quem está com a mente e coração na eternidade. Temos que entender que o nosso destino final não é esse mundo caído. Ele nos frustra. Pensar assim nos decepciona. Por quê? Porque a gente luta contra o pecado hoje e a gente perde amanhã. Ou a nossa vitória contra o pecado é insignificante comparado com a vitória do pecado em termos globais. Quando a gente começa a olhar para o mundo como ele está hoje, a gente começa a definhar. Vem Asaf no Salmo 73, que ele diz o quê? Quando eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios, eu quase revalei os pés. Eu quase tropecei. Porque eles estão se dando tão bem, Senhor. Esse mundo mal parece que quem mais pratica o mal, mais prospera. E ele foi com aquela visão, ele quase desvia, ele quase cai. Mas ele teve uma mudança de chave ali na vida dele. Ele disse que qual foi a mudança de chave? Ele disse que olhou para o santuário, entrou no santuário de Deus e olhou para o fim de todas as coisas. E ele viu aquilo que aguardava os ímpios, aquilo que aguardava aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo e aquilo que estava reservado para o seu povo. É essa perspectiva que nos dá esperança, que nos motiva, que muda e transforma o nosso coração para que sirvamos verdadeiramente Deus e nossos irmãos. Um mundo totalmente restaurado e santificado por Deus, onde o pecado não mais existirá. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a melhor motivação. Escute isso. Guarde isso na sua mente, no seu coração. A melhor forma de lutar contra o pecado é mantendo a esperança futura de um mundo sem a sua presença. Vocês entenderam? A melhor forma de lutar contra o pecado é manter a esperança de um mundo futuro onde ele não mais existirá. Se nós cremos isso, nós podemos lutar contra ele hoje. Por quê? Porque ele tem prazo de validade. Dói hoje, machuca hoje. É difícil lutar contra o pecado. É difícil nos livrar da dor, dos arranhões que o pecado nos traz, das derrotas que o pecado nos aflige. Mas quando nós pensamos que existe um mundo para o qual nós estamos indo, que está sendo construído, onde o pecado não mais existirá, cada vitória, cada luta, cada dor que nós passamos aqui na luta contra o pecado, ela se torna... perdi a palavra. Ela se torna justificada. Ela é justificada pela esperança de um mundo sem pecado. E essa esperança já nos foi dada por meio de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Nós não precisamos derrotar o pecado, meus irmãos. É um trabalho muito árduo para nós não conseguiríamos. Você não precisa derrotar o pecado de forma geral, de forma global. Por meio do sacrifício de Jesus, ele levou sobre si a maldição que começou no Éden lá e que afligiu toda a raça humana. Qual era a maldição que estava prevista lá no Éden? Se pecares, certamente morrerás. Foi a maldição, foi a condenação que Deus deu àquele que pecasse, a morte. Cristo inverteu as rodas da engrenagem, a ser o primeiro homem sem pecado a morrer. Olha só o que aconteceu. Se pecares, certamente morrerás. Desde lá, todo mundo tem morrido. Todo pecador tem morrido. Por quê? Porque todo mundo peca. Até um dia que veio um homem justo, puro, perfeito, e que morreu. Ele não precisava morrer. Ele não estava debaixo da maldição do pecado. Só precisava morrer aqueles que pecassem. Mas ele, puro, santo, o Cordeiro de Deus, morreu para tirar o pecado do mundo, para acabar com a maldição e com o poder do pecado. E foi ele foi além. Ele derrotou a maldição do pecado ao ressuscitar, anulando de uma vez toda sentença que parava sobre nós. E na cruz, ele inaugurou uma nova criação, livre do poder e da maldição do pecado e da morte. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A nova criação foi instaurada em Jesus Cristo por meio de sua morte, o justo morrendo pelos injustos.
O santo sofrendo a condenação do pecado. Aquele que não precisava morrer foi morto por pecadores, para que o pecado fosse derrotado, para que o pecado fosse envergonhado, para que a morte fosse derrotada pela sua ressurreição. E o novo mundo que ele está criando, o novo mundo que ele está inaugurando, o novo mundo que ele nos deu os ingressos, que ele nos chamou para participar com ele, o reino que ele está criando e nos colocou lá, é esse reino livre do poder da morte, livre do poder do pecado. E nós estamos na antespera desse mundo. Nós estamos como no aeroporto, sentados, esperando para o avião chegar e nos levar para esse destino final, eterno, onde nós seremos santos como Ele é, nós seremos plenos como Ele é, nós seremos felizes como Ele é. Tudo isso por causa dEle. Tudo isso por causa do sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Então, concluindo, meus irmãos, essa mensagem de hoje de manhã, todas essas evidências, os dons espirituais, a fé, esperança, amor, o abandono dos ídolos, o anseio por Jesus Cristo e pela sua volta, todas essas evidências são frutos do Evangelho entendido e aplicado em nossos corações. Então, do que uma igreja precisa para crescer na graça? Do que as mulheres aqui da SAF precisam para crescer na graça? Da pregação do Evangelho. Meditar sobre as verdades do Evangelho. Então, todos os dias nós devemos nos lamentar com o Evangelho. Todos os dias, eu sei que isso acontece quando o pastor Fábio vem para cá, quando o Érico vem para cá, ou quando qualquer outro irmão, como Gabriel estava ontem, falando aos homens, eles anunciam, e eles têm que anunciar somente Jesus Cristo e a sua obra, porque é isso que nos salva, é isso que nos santifica, é isso que nos torna crentes operosos no amor, na fé e na esperança. E é isso que deixa o nosso coração anseiando pelos novos céus e pela nova terra, pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, baixar nossas cabeças. Senhor Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, pelo Evangelho, Senhor. Nós sabemos que foi a obra de Jesus Cristo que criou essa igreja. Nós sabemos que a obra de Jesus Cristo é o fundamento nessa igreja. Que nós possamos todos os dias, Senhor, saber da importância de meditar sobre Jesus, de amar Jesus, de orar a Jesus, de ler sobre o que Jesus fez por nós, de pregar Jesus para os nossos irmãos e para aqueles que não conhecem ainda, Senhor, para que nós cresçamos em santidade, em fé, em esperança e amor. Que o Evangelho seja o fundamento dessa igreja, que o Evangelho seja o fundamento dessa SAF, para que continuemos como igreja, crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, uma última vez, agora nessa manhã aqui como igreja, Senhor, vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta. Nós queremos, Senhor, esse mundo perfeito, sem pecado que o Senhor conquistou para nós, Senhor. Mas até lá, nos dá paciência, nos dá esperança, nos dá amor, nos dá fé, Senhor, para que possamos suportar esse mundo mal, Senhor, te honrando, glorificando o teu nome e trazendo mais pessoas para fazer parte desse reino. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos nessa manhã. Amém. Obrigado.